Saúdo vocês! Trabalho remoto, comunicação online, detox digital, são palavras novas para problemas antigos. Hoje falamos de como a família moderna busca equilíbrio. No novo lugar, Oya sentia-se desconfortável. Durante 5 anos, alugar o mesmo apartamento, tinham organizado ao seu gosto, mantinha uma relação amigável com a proprietária. E então conheceu Valerá. O amor os envolveu num turbilhão de paixões, e ela mal teve tempo de se dar conta quando uma aliança deslizou em seu dedo. Em geral, não era contra o casamento, e os pais já a empurravam há tempos para esse passo, mas o que realmente a assustava era a vida a dois. Uma pessoa nova dentro de casa, hábitos alheios. Concessões. Olha, relaxa. Eu sou bem tranquilo no dia a dia. Sei cozinhar, ganho bem. Não espalho meias pela casa. Minha mãe mora a 200 quilômetros daqui. Não tenho parentes. Vamos nos dar bem, você ainda vai gostar. Tranquilizava ao noivo, sorrindo com suavidade e enumerando as perspectivas da vida em comum. Oya hesitava, mas, como já aceitara se casar, considerava que a convivência era inevitável. A única coisa de que tinha certeza até o último momento era que morariam no apartamento dela. Valerá traria suas coisas e, tirando a presença de um novo morador, nada mudaria em sua vida. E então, às vésperas do casamento, como um trovão em céu azul, veio a notícia. Os pais deles, que naturalmente já sabiam da cerimônia iminente, decidiram juntos presentear os recém-casados com um apartamento. Em tese, era motivo de alegria, mas Oya imediatamente sentiu um aperto estranho no peito. Valerá, e se esperássemos um pouco com a casa própria? Pediu ela timidamente, mas o homem descartou a ideia com um gesto. Oya, que bobagem é essa? Que sentido faz pagar aluguel tendo um imóvel nosso? Eu entendo que seja difícil aceitar uma mudança de vida, mas eu estarei ao seu lado. Juntos vamos dar conta de tudo. E ele realmente esteve ao lado dela em cada etapa. Desde a escolha do apartamento até a papelada, cuidou da reforma pessoalmente. Sem confiar nos especialistas atuais. Interessava-se por tudo, perguntava a opinião da mulher amada, mantinha-a informada e não exercia qualquer pressão. Tudo corria tão bem que, aos poucos, Olga relaxou e começou a sentir prazer naquela união. Por isso, no cartório, ela caminhava com passos firmes e um sorriso largo. Parecia que dali em diante, tudo só melhoraria. Mas, infelizmente, primeiro veio a mudança, que, para piorar, atrasou por causa da reforma. Confusão, caixas, montanhas de coisas ainda por organizar, intermináveis rearranjos de móveis. E então, a demissão completamente inesperada. Certo dia, ela chegou ao escritório e encontrou um caos. Pessoas desconhecidas iam e vinham. Policiais por toda parte. O chefe não saía do gabinete e os colegas, todos tensos, juntavam seus pertences pessoais. Nosso chefe viu. Acabou se revelando um grande empresário. Sussurrou uma colega de Oya, com quem ela mantinha uma relação bastante próxima. Por quê? O que aconteceu? Ninguém explica nada, mas dizem por aí. O chefinho meteu a mão onde não devia. Cruzou o caminho de algum figurão. Enfim, polícia, receita, promotoria. Estão lacrando o escritório. Provavelmente vão nos chamar para depoimentos. Então é isso, Oya, procure um novo emprego. Ela voltou para casa completamente fora de si. E ainda passou alguns dias nesse estado, indo à delegacia prestar depoimento. Felizmente nada recaía sobre ela, então não a arrastaram por muito tempo. Mas o novo choque atingiu a mulher de onde ela menos esperava. O marido, ao saber da demissão e de que a esposa pretendia enviar currículos, de repente soltou. Olha, já que foi assim, talvez até seja melhor. Valerá, o que você está dizendo? Ora, a esposa deve ficar em casa, é assim que a natureza quis. Criar aconchego, alimentar o marido, criar os filhos. Então não. Já que você ficou sem trabalho, fique em casa, minha querida.
Eu não permito que você trabalhe. Olga, num primeiro impulso, quis se indignar, mas mordeu a língua. Em parte, concordava com o marido. Não com a ideia de que o papel da mulher se resume à casa e à família, mas com o fato de que talvez não fosse ruim ficar um tempo em casa. Ela trabalhará durante anos sem férias, nem sempre com fins de semana. Estava um pouco cansada e tirar uma pausa. Não parecia uma ideia tão ruim assim. Além disso, havia uma ideiazinha rondando sua cabeça, mas sobre ela pensaria mais tarde, quando a formulasse por completo. Tá bem, valerá como você disser, concordou ela com leveza, e o homem soltou um suspiro aliviado. Ótimo! Você é uma garota esperta, olha, e eu não vou te decepcionar, acredita? Acredito. E ela realmente acreditava. O que já não tinha tanta certeza era de que o marido aprovaria sua ideia. Por isso, decidiu colocá-la em práticas escondidas, resolvendo que confessaria se aquilo desse certo. E, para ser justa, ela realmente pretendia fazer isso. Mas, na correria dos seus dias de trabalhos secretos, acabou deixando o tempo e o momento escaparem. Valerá, por sua vez, não percebia nada. A casa estava limpa, a comida farta, a esposa satisfeita, e graças a Deus. Ele trabalhava nos raros fins de semana, pegava a Olga e a levava para passear, fazia planos para o futuro, planos que incluíam filhos. Mas um dia, Valer, chega aqui. O vizinho do vestíbulo o chamou na rua, quando ele voltava do trabalho. Valerá se aproximou, cumprimentou o velho e apertou sua mão seca e ossuda. Tudo bem, tio Petya? Aconteceu alguma coisa? O vizinho o encarou de baixo para cima e suspirou. Comigo tá tudo bem. E com você? O que anda acontecendo com você e a Olga? Valerá ficou confuso. Tá tudo normal. Por quê? E você não reparou em nada? Em que um monte de gente vive entrando e saindo da sua casa enquanto você tá no trabalho, e você não sabe de nada. Homem e mulher, jovens, velhos. Olha, cuidado para não acabar tendo problemas com a polícia depois. Não sei no que sua esposa anda metida, mas todo mundo sai de lá satisfeito demais. Tio Petya, o senhor está confundindo as coisas. A Olga, ela, não tô confundindo nada. Resmungou o velho, irritado, e arrastou os pés em direção ao prédio. Valerá ficou parado por um instante, depois entrou também. Passou os olhos pelo apartamento, mas não notou nada de estranho. Mais tarde, quando Olga já dormia, vasculhou prateleiras, gavetas, armários, e mesmo assim não encontrou nada condenável. Esse velho deve estar ficando maluco, pensou, e por um tempo esqueceu a conversa. Até que algum tempo depois, a mãe lhe telefonou e quase palavra por palavra repetiu o que o vizinho havia dito. Aquilo foi tão estranho que Valerá se enfureceu. Mãe, mas como você pode saber disso? Você mora sabe-se lá onde, não grita comigo. Melhor prestar mais atenção na sua mulher. Me contaram pessoas de confiança, entendeu? Eu confio nelas. A sua Olga montou um antro no apartamento e você aí cego. Naquele dia, Valerá voltou para casa mais cedo do que de costume. Entrou no apartamento e despejou tudo de uma vez para a esposa, exigindo explicações. Imaginava que ela fosse rir, dizer que tudo aquilo era invenção. Mas Olga baixou os olhos. Valerá, não grita. Eu vou explicar tudo. Faça o favor, porque é melhor você explicar mesmo, e respondeu ele, sentindo que não gostaria nem um pouco do que estava prestes a ouvir. E então, em choque, ele escutou a explicação dela, sem conseguir entender como pôde ter sido tão cego a ponto de não perceber o óbvio, e como ela conseguirá esconder aquilo por tantos meses. Descobriu-se que a esposa, incapaz de ficar completamente sem fazer nada, lembrará-se de que no passado era muito boa em confeitaria, especialmente bolos e doces. Na cozinha, equipamentos não faltavam, e ela resolveu tentar. Uma vez, depois outra. Chegou a oferecer ao marido, mas dizia que eram comprados.
No começo servi amigos e conhecidos. Depois, por meio deles, surgiram clientes. Mais tarde, ao perceber que aquilo tinha futuro, registrou-se como autônoma. Assava enquanto ele estava no trabalho, sem aceitar muitos pedidos para dar conta de tudo. Eu queria te contar, mas, sinceramente, nunca parecia o momento certo. Fui sempre deixando para depois. Ponto. E por sua causa, gente bem intencionada resolveu contar por você, concluiu o marido suspirando. Olha, me diz uma coisa, eu ganho pouco? Você passa necessidade? Para que tudo isso? Não é isso. Não é dinheiro. Eu simplesmente não consigo ser dona de casa. Eu fico entediada. Eu chego a querer uivar de tédio. Assim, pelo menos, minhas mãos estão ocupadas e um dinheirinho vai pingando. Valerá deu um meio sorriso. Ah, não me faça rir. Que dinheiro? A mulher se levantou, foi até o quarto e voltou com o telefone. Enfiou-o quase debaixo do nariz dele, com o aplicativo do banco aberto. Olha você mesmo. E isso já com os impostos pagos e os gastos com ingredientes, acrescentou. Pela enésima vez naquela noite, o homem levou um choque de verdade. Olha, eu não entendo. Como? Ela sorriu satisfeita e deu de ombros. Nem eu sei. Mas você mesmo elogiava meus bolos. Ele levou as mãos à cabeça. Não entra na minha cabeça. Juro, não entra. Eles precisam descansar, né? Creme, calda, essas coisas. A esposa assentiu e em seguida pegou-o pela mão e o conduziu até a despensa, a um lugar onde, para ser sincero, ele não colocava os pés havia séculos. Lá reluzia um refrigerador novinho em folha. Você, meu marido querido, anda tão mergulhado no trabalho que não percebe mais nada. E eu sou grata por isso de verdade. Você se esforça por nós. Só que valerá, eu preferia dividir as despesas e ter um marido ao meu lado por mais do que apenas algumas noites e um único dia de folga por semana. Ele suspirou, abriu a geladeira e ficou olhando, maravilhado, para os doces e 2 bolos ali guardados. O estômago roncou. Olha, sorrindo de canto, pegou um doce cremoso e lhe entregou. Prova. É uma receita nova. Depois me diz o que achou. Não foi difícil entender a opinião dele. Os olhos semicerrados de prazer e o murmúrio satisfeito diziam tudo. Além de estar delicioso, um peso enorme saiu do peito dele. A esposa não andava metida em nada condenável. Eu estava juntando dinheiro para um carro, continuou ela. Acho que já chega de receber gente no apartamento. Dá para organizar entregas. O que você acha? Ele ficou em silêncio por um momento, depois deu de ombros. Mais tarde, já na cama, abraçou-a e disse: acho que com um talento desses, você precisa desenvolvê-lo. Chega de transformar nosso apartamento numa confeitaria. O carro pode esperar. Melhor usar esse dinheiro para alugar um espaço e se dedicar ao seu negócio de verdade. Olha olhou para o marido, desconfiada. E se der errado? Não vai. E eu vou te apoiar. Confesso, esposa dona de casa até me agrada. Mas só quando isso também te faz feliz. Eu não sou surdo. Eu te ouvi e aceito o que você pensa. Então abra a confeitaria. Um ano depois, a confeitaria realmente abriu. Pequena numa esquina, mas aconchegante, limpa e iluminada. E as pessoas começaram a aparecer. Descobriu-se que no bairro não havia nada parecido. A cidade era pequena, e a maioria das lojinhas ficava concentrada no centro, então a demanda surgiu naturalmente. E os primeiros clientes da confeitaria de Olha foram o vizinho Piotr Vassilievich e a sogra. Era uma pequena vingança. Algo como: olhem, provem, avaliem, e pensem antes de acusar alguém sem fundamento. Aguardamos seus comentários. Curtir e se inscrever. Seu apoio às boas histórias. Excelente humor a todos!